Olá, tudo bem? Eu sou Wilson Silva, professor da Curios Centro Educacional. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como surgiu a filosofia, um tema muito interessante que vai nos ajudar a entender ainda mais o que seja a filosofia. Portanto, nos acompanhe até o final desse vídeo. Quero iniciar essa videoaula com esta dúvida: como surgiu a filosofia? É importante nós refletirmos acerca dessa problemática, pois ela nos ajuda a entender melhor a filosofia, assim como compreender a sua importância. A resposta à origem da filosofia é a seguinte: ela surgiu na Grécia Antiga, no século 7 ou 6 antes de Cristo. Nós estamos falando aqui da filosofia ocidental, a filosofia que veio dos gregos e que hoje tem contribuído com o desenvolvimento da sociedade ocidental. Sabe-se também que já naquela época, ou anterior a esta época, existiam as filosofias orientais. Para entendermos mais acerca da origem da filosofia ou como ela surgiu, nós precisamos compreender o contexto histórico, o que estava acontecendo no mundo naquela época, no sexto ou século antes de Cristo. Nós tínhamos duas realidades muito marcantes, que eram os sábios do Oriente, homens que eram dotados de uma experiência muito grande, e eles conduziam os pensamentos, as ideias, a partir da sua sabedoria. Então eles eram respeitados pelas pessoas da sociedade, da comunidade, porque eles eram considerados como sábios. Então isso era muito comum nos povos do Oriente. Já na Grécia Antiga, o que predominava era o pensamento mítico. Mítico vem de mito, a crença nos mitos. Na realidade, nós já ouvimos muito falar acerca dos mitos gregos, que eram muito comuns na sociedade daquela época, onde as pessoas acreditavam naquilo que os poetas, os aeudos e os rapsodos pronunciavam, pois eles eram autoridade para narrar os mitos que deveriam ser aceitos pela sociedade. Diante desta realidade na Grécia Antiga, nesse contexto social, nós vamos ter aí o surgimento da filosofia, algo que é exclusivamente dos gregos, que depois foi exportado aos outros povos. Mas, dentro da dúvida acerca de como que surgiu essa filosofia na Grécia Antiga, nós vamos ter dois pontos de vista, ou duas respostas. Para um grupo de gregos, eles vão dizer que a filosofia surgiu como um milagre grego. Isto mesmo, do nada, o povo grego, que era um povo superior, segundo eles, desenvolveu essa forma diferente de pensar, rompendo com aquele pensamento mítico, com aquelas ideias fundamentadas na imaginação. Eles criaram a filosofia como a busca pelo conhecimento através da razão. Já um outro grupo de estudiosos vão partir da ideia de que a filosofia não surgiu como um milagre grego ou como algo que aconteceu do nada. Pelo contrário, houve vários fatores históricos, vários acontecimentos que contribuíram para o surgimento da filosofia. Esse pensamento, essa
ideia, esse ponto de vista é o que traz mais coerência para os estudiosos acerca desse assunto. Para nós entendermos e aprofundarmos melhor na questão da origem da filosofia, vamos analisar um pouco mais esses fatores históricos para entender melhor como surgiu a filosofia. A redescoberta da escrita foi um fator muito importante para o desenvolvimento da reflexão. Através da redescoberta, da utilização da escrita, os moradores ali daquela região da Grécia Antiga começaram a refletir mais, pensar para desenvolver os textos. Claro que a escrita não veio dos gregos, já existia na Babilônia, mas os gregos começaram a utilizar de uma forma mais intensa e através do próprio alfabeto eles construíram as palavras e uma estruturação que se tornou um hábito comum dentro do povo grego. E isso proporcionou, através da escrita, da construção de textos, a necessidade de um desenvolvimento da mente, não simplesmente para aceitar as coisas sem questionar, mas para pensar e refletir. A moeda, também muito utilizada naquela época pelos gregos, teve uma importância na questão da valorização, na forma de nós pensarmos e avaliarmos acerca das coisas. Já que agora a moeda tinha como finalidade, proporcionar uma valorização das coisas. Cada coisa tinha que ter um valor que era numérico, relativo às moedas. Sendo assim, essa reflexão, essa análise, essa comparação de produtos foi necessário para que tudo tivesse um valor monetário. Toda essa dinâmica desse desenvolvimento econômico proporcionou um desenvolvimento intelectual e um amadurecimento da comunidade grega em relação a assuntos de valores. O povo grego era realmente um povo diferenciado. Lembrando que naquela época o que predominava eram as monarquias, eram os reis. E esses reis, eles eram soberanos sobre as pessoas. Já na Grécia surgiu a necessidade de uma divisão. Cada cidade-estado era dividido, sendo que cada cidade-estado tinha a sua administração própria. Nesse caso surgiu a questão do cidadão da polis, aquele que vive na cidade e ele tem a responsabilidade também de dar as suas ideias, de contribuir nas questões relacionadas às decisões sociais. Sendo assim, o cidadão grego, ele ia até a praça, no caso, o local público, que era destinado para discutir acerca das leis que seriam respeitadas por todos. Isso proporcionou que o cidadão grego não fosse uma pessoa comum, sujeita às leis já estabelecidas, mas não, fosse pessoas que tivessem essa reflexão acerca das questões políticas e sociais. A consolidação da democracia também foi um fator muito importante para o surgimento da filosofia. Essa realidade demonstrada ali na cultura grega proporcionou um avanço da sociedade. Sendo assim, cada cidadão tinha já uma predisposição para ter o seu próprio pensamento, as suas próprias ideias e decisões. Vale lembrar que a democracia na Grécia, naquela época, na época de Platão, não era a mesma democracia atual, mas comparado com os regimes que existiam naquela época,
nós podemos dizer que os gregos estavam sim muito à frente. Isso proporcionou uma sociedade formada por pessoas que tinham a capacidade de questionar e argumentar em cima dos seus pensamentos. Tudo isso que foi abordado e mais alguns fatores foram importantes para o desenvolvimento da cultura grega. Sendo assim, nós podemos perceber que há sim uma relação desses fatores históricos com o surgimento da filosofia. Na realidade, a filosofia ela foi extremamente importante para consolidar todos esses movimentos históricos que foram ali originados na Grécia. Por isso, nós podemos, através desses fatores históricos, perceber que a filosofia surgiu para nós hoje como uma grande ferramenta que, assim como contribuiu na sociedade antiga, também pode contribuir na sociedade contemporânea. Pessoal, obrigado por nos acompanhar até aqui nesse vídeo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Até mais!